Boa noite, Ivete. Pensando nos 100 minutos da partida, que ponto você destaca como positivo e pretende manter ao longo das rodadas? Boa noite, Mel. Boa noite a todos os presentes. Eu acredito que 80% a 90% do tempo de jogo a gente controlou muito bem. Sabíamos que enfrentaríamos um adversário muito qualificado, principalmente do ponto de vista individual. Na minha visão, a maior parte do tempo a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes do Goiás, que é essa bola longa diretamente do Tadeu, a velocidade dos extremos, a boa capacidade de pivô, a qualidade do meio de campo deles, a gente conseguiu neutralizar bem e criamos algumas boas oportunidades. Fizemos o primeiro gol, né? E na minha visão o jogo estava controlado, tivemos ali uma outra grande chance num contra-ataque 3 contra 2 para fazer o 2-0 e assim ter mais condições, né, de lutar pela vitória até o final. Infelizmente perdemos a chance. Normalmente a nossa equipe, depois que a gente faz as trocas, ela eleva o nível de rendimento. Hoje as trocas não funcionaram, a responsabilidade é minha, sou eu quem faço as trocas, mas a gente procurou ser o mais coerente possível com aquilo que a gente observou na semana, né? Alguns jogadores a gente sabe que treinaram muito melhor do que entraram dentro do jogo. Isso fez com que a gente, em 2 momentos ali de distração, tomássemos o gol. Depois, o jogo ali, depois dos 35, 40 minutos, a gente sabe como é que é o futebol. Às vezes um momento de distração define o resultado da partida. E hoje nós tivemos 2 momentos, né? Um cruzamento, que a gente insiste muito no nosso posicionamento dentro da área, de fazer ali uma estrutura 3 jogadores mais 2, faltou um jogador no segundo pau, né? A nossa volta é extremamente lenta para proteger o segundo pau, e depois o gol que eles fizeram ali praticamente da intermediária, né? Um gol de muito longe, a gente acabou tomando, o Caio finalizou com a perna não dominante, com a perna esquerda, e mesmo assim a gente não conseguiu defender. Mas agora é a gente analisar bem, ter a cabeça fria, porque, na minha opinião, 80% a 90% do jogo nós tivemos um rendimento muito bom, né? Infelizmente não saímos daqui com um resultado positivo, mas é exaltar aquilo que a gente fez de bom, né? E ajustar o mais rápido possível aquilo que fez a gente não ter saído daqui com a vitória. Ivete, foi só a terceira derrota do Operário na temporada, mas as 3 aconteceram jogando em casa. E eu queria que tu falasse também sobre as substituições. A entrada do Cleiton Pego, que teve aquele lance com o Alano ali, que podia ter passado para o Alano que estava sozinho e acabou decidindo chutar. O Alano saiu bravo. E as substituições que estava programado, as 2 substituições que estavam programadas a sair outros jogadores e acabaram outros saindo no lugar. Desculpa, não entendi a segunda parte. É que na substituição era para ter saído o Rodrigo Rodrigues e acabou saindo o Alano. Era o que estava previsto, pelo menos, que inclusive nos foi comunicado pela federação, pela CBF, que ia nos comunicado. E aí depois era para ter saído o Bosquilha e daí teve uma alteração para sair, de fato, o Rodrigo Rodrigues. Desculpa, não sei com quem que você pegou a informação, mas isso não procede, né? E a gente fez as substituições ali no final do jogo, até pelo desgaste físico, né? O Rodrigo pediu para sair, né? O Bosquilha também era um jogador que a gente estava bem atento, porque veio de um desconforto muscular, ficou de fora do jogo contra o Criciúma, mas aí o Rodrigo pediu para sair, ficou extenuado e a gente fez a opção pela troca, algo normal. A gente não planeja a troca, obviamente que a gente tem o nosso plano de jogo, mas também tem o aqui e o agora. Os jogadores, se estão extenuados pedindo para sair, a gente não vai deixar quem está mais cansado dentro de campo, né? Em relação ao Cleiton, é um trabalho que a gente vem fazendo, né, para tentar resgatar o jogador. Ele não começou bem a temporada de 2025, mas depois ele conseguiu ter bons rendimentos na primeira fase do Campeonato Paranaense. Haja visto o jogo que nós fizemos aqui contra o Cascavel, que ele fez uma assistência, conseguiu fazer um gol, depois oscilou novamente o rendimento. Estava com um desconforto na região anterior da coxa, a gente respeitou o tempo de recuperação e ele fez uma boa semana de treinamento. E os extremos que a gente tinha à disposição, o Marcos Paulo chegou agora e vai precisar de ritmo, né? Principalmente de condicionamento físico em treinamento, porque é um jogador que não joga há mais de um mês.
O Ronald também não jogava desde o dia 5 de fevereiro e sofreu bastante em relação ao condicionamento na entrada contra o Criciúma. E a gente teve ali a opção pelo Cleiton, que fez uma boa semana. Poderia ter contribuído para definir a partida, na minha opinião, nesse lance que você bem citou. Era uma situação clara, um contra-ataque 3 contra 2. O Alano ia sair cara a cara, a gente não sabe, não controla se o Alano iria fazer realmente o gol ou não, mas era um lance claro de gol, né, e que contribuiria muito para a gente sustentar o resultado de vitória. Agora é ter a cabeça no lugar, a gente não desiste de nenhum jogador, sabemos da pressão que se tem, mas nós aqui somos profissionais, temos que absorver a pressão da melhor maneira, saber ouvir as críticas, fazer as nossas reflexões para continuar a evolução. Isso tanto da minha parte como também dos jogadores, né? Em relação à entrada no meio de campo, o Zuluaga entrou muito bem contra o Criciúma, acho que ele também fez uma boa entrada agora contra o Goiás. O Pedro Lucas precisa oferecer mais intensidade ali no corredor direito, precisa demonstrar em campo aquilo que ele faz em treinamento. Então a gente tem a questão das reflexões e somos o mais verdadeiro, claro possível para a gente poder buscar sempre evolução. E os jogadores sabem o que tem que fazer. Repito, a responsabilidade é minha, porque sou eu que defino as substituições, mas aqueles que de repente começam no banco de reserva precisam estar muito bem preparados para render da melhor maneira. O Elias fez muita falta, né? Era um dos nossos principais jogadores nesse começo de temporada, em 2025. Infelizmente teve dengue, né? E não pôde estar nos ajudando na noite de hoje, mas agora é dar força para o Thales.